discussão de quem são os grandes scorers e tal da história, a gente tá falando só de scorer. Beleza, o LeBron é ainda melhor como um organizador, como um cara que controla o jogo, como um passador, como um criador de jogadas e um cara que otimiza o time inteiro. Eu concordo. Esse é o que ele é melhor. O bizarro é que, por mais que isso seja o melhor, se a gente olhar só para scorer, quem são os grandes scorers? O LeBron é um dos grandes scorers, puramente. Vamos falar só de pontuação. O LeBron é um dos melhores. E isso que é ignorado. E é o motivo, talvez um dos grandes motivos que faça eu achar que ele é o GOAT mesmo. Porque como um cara que é tipo, em termos de organização, é um Magic Johnson melhorado, consegue ser tão bom quanto um Kobe Bryant em pontuar. É muito doido. Não existe isso. Não existe isso. E ele é. Então, o que eu gosto de... O que eu queria aqui nesse programa hoje, aproveitando a oportunidade do LeBron ter virado o maior cestinha de todos os tempos, é reconhecer que não é um prêmio de longevidade. É um prêmio de excelência. Que óbvio que ele manteve essa excelência por uma longevidade, mas é excelência. Então, e a estatística básica que mostra isso, por exemplo, é que ele é o quinto maior em média na história da NBA. Não é... Porque o Kareem, por exemplo, você pegar o Kareem Abdul-Jabbar, tá? Pontos por jogo. O MJ e o Will Chamberlain são os únicos com 30 pontos de média na carreira, primeiro e segundo lugar. E depois vem 4 caras com médias de 27 pontos. Elgin Baylor, o terceiro, KD, o quarto, e o LeBron em quinto. E o sexto, o Jerry West, que também tem 27. Aí, fechando o top 10, são 4 caras com 26 pontos. Que é o Embiid, Allen Iverson, o Bob Petit e o... Oscar Robertson. Não, o Gervin. Oscar Robertson. Ah, tá. Deixa eu ver. George Gervin? É que quando junta NBA e ABA é o Oscar Robertson, quando é só NBA é o Gervin. Ah, tá. Então, mas o Kareem, por exemplo, Kareem Abdul-Jabbar, que era até então o recordista, é o 17º em média. O LeBron não, cara. O LeBron, quinto. Então, mas aí o Kareem, a gente acabou de falar disso. Até essa idade agora, ele provavelmente estava acima do LeBron. Ele teve 3 anos que foram, mano, ele foi jogando 17, 14 e 10 que vai jogando lá embaixo. Tem que ver como vai ser a reta final de carreira do LeBron. Mas então, eu acho que é justamente... Talvez, pra mim é um prêmio de excelência, mas também de longevidade. Porque... Claro que é também, não? Não, mas o que eu quero dizer é... Porque ele é o número 1. Não, porque ele é o número 1 em pontos, em score. O Jordan é o melhor cestinha. Então, por que o Jordan não é o líder? Porque ele não teve a longevidade. Isso, basicamente isso. Então eu só quero dizer que... Então é longevidade. O LeBron foi o maior cestinha da história? Não. Ele foi um top 5, top 10 caras que você quer ter a bola na mão e você fala, vai, resolve? Sim. Mas ele é o número 1 em pontos. Então eu acho que a longevidade tá aí. Talvez ele não tenha sido mais efetivo, mas ele conseguiu chegar lá, claro, com uma grande excelência, um repertório absurdo e tal, mas pela longevidade que caras como o Jordan, como o próprio Will Chamberlain, não tiveram. Porém, eu não vou entrar nos motivos, tá ligado? Tô só falando de, cara, só ver quantos jogos cada um deles jogou. Então, mas, de fato, eu não acho que deve se diminuir. É que a gente tá discutindo, no topo do topo do topo da pirâmide, tá ligado? Então, não é diminuir o LeBron por falar, não, você não foi um cestinha melhor que o Jordan. Não, é tipo... Lógico, não tem... E eu acho que o Jordan foi um cestinha melhor que o LeBron. Um dos raríssimos caras que eu falo, não, esse cara foi um cestinha melhor que o LeBron. E a distância não é grande. O Kobe eu já fico na dúvida. Mas eu fico na dúvida, sinceramente na dúvida, de quem... Então, eu se pá, prefiro o LeBron. Então, eu acho que eu também. E a gente fala de scorer, é que isso é difícil. Porque muitas vezes é tomar a decisão certa. Não é nessa... A decisão certa nem sempre é arremessar. E o Kobe arremessava. Tipo, dane-se, eu vou arremessar. O LeBron... Não, qual que foi aquela jogada que ele passou pro Caruso, né? Que a galera cornetou ele. Que, tipo, foi a jogada certa. Foi contra o Miami na final, será? Se pá. Acho que foi. Que o LeBron faz a jogada, passa por todo mundo, ele podia dar um fadeaway desequilibrado na velocidade, caindo sem ângulo, ele deu um passe livre
Era o Caruso, né? A culpa também não é dele, mas o cara provavelmente tinha mais probabilidade de acertar do que o LeBron arremessando daquela forma. Então, de novo, fala, o scorer, eu acho que ele tá muito ligado a tomar decisões certas. É que nem o Iverson. O Iverson foi um puto scorer, foi, mas não era a forma mais eficiente. É. Então, sei lá, eu talvez prefiro o LeBron. E aí, chuva de dados para contextualizar essa minha coisa. Eu fiz uma... O que eu fiz aqui, mesa? Ó, Vamos. fica aqui comigo, hein? Fica aqui comigo que agora é chuva de dados, galera. Coisa interessante. Eu levantei os top 20 scorers de todas as temporadas da carreira do LeBron. Tá? Top 20. Desde que o LeBron entrou na NBA. Pontos por jogo. Todas as temporadas do LeBron desde que ele entrou na NBA. São 20 temporadas contando com essa. Essa é a 20ª, tá?